Boa noite. O Ministério Público apura por que só 3 das 16 mortes durante a ação policial no litoral de São Paulo foram registradas por imagens das câmeras corporais da PM. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresenta projeto para isentar multas da pandemia. Um dos beneficiários seria Jair Bolsonaro, que deve mais de R$1 milhão aos cofres paulistas. E você vai ver também. Pesquisa Genial Quest aponta que 60% dos brasileiros aprovam o trabalho do governo Lula. Apagão ainda sem resposta. Ministério reúne autoridades do sistema elétrico para tentar entender o que aconteceu para que 29 milhões de consumidores ficassem sem energia. Relatório deve sair amanhã. No primeiro dia de aumento dos combustíveis, nossa reportagem traz dicas de como economizar. A Petrobras aumentou hoje o preço da gasolina e do diesel vendido para as distribuidoras. Com isso, os combustíveis também já subiram nas bombas. O Rede TV News conversou com um especialista que dá dicas de como economizar. A gasolina aumentou 41 centavos por litro e o diesel 78 centavos. E como funciona isso? A Petrobras vende os combustíveis para as distribuidoras que fazem a mistura obrigatória com biocombustível. 27% de etanol anidro na gasolina e 12% de biodiesel no diesel. Depois revendem aos postos. O preço final fica em média de R$ 2,14 a cada litro de gasolina e R$ 3,34 a cada litro de diesel. Mas ainda são acrescentados impostos e margem de lucro e os postos têm autonomia para definir o preço final. Olha, para tentar economizar, a gente varia um pouco nos postos de gasolina, né? Para ver se acha o mais barato. Às vezes a gente deixa de comer para abastecer, né? Essa é a verdade, né? Tá insustentável a situação, né? Cada dia pior. Essa é a verdade, né? Cada dia pior. E olha, nesse sobe e desce dos preços, os motoristas continuam tentando manobras para economizar. E não é só rodar de posto em posto procurando o melhor custo-benefício. Tem outras dicas que podem ajudar a reduzir o consumo do combustível. O Roberto Manzini aqui é especialista em direção defensiva e vai explicar para a gente o que fazer. Vamos lá. A primeira recomendação é cuidar da manutenção. Tem no manual, sempre, e com isso teu carro vai estar mais econômico. Dentro disto, preocupação com a calibragem de pneus. Pelo menos uma vez por mês, ou quando você sentir a direção puxando o carro um pouco diferente, cheque a calibragem. Pneu abaixo do que manda o manual aumenta o consumo, ele amarra mais o carro. Cada vez que amarra mais o carro, eu tenho que fazer o quê? Acelerar mais. Acelerei mais, aumentou o consumo. Depois, faça um roteiro. Nesse roteiro, o melhor horário para você ir do ponto A ao ponto B. Que você tenha fluxo, não adianta, sabe? Muitas vezes você sai 15 minutos mais cedo e pega um fluxo bom. Saiu 15 minutos mais tarde, você vai ficar um tempo maior parado no trânsito, vai aumentar o consumo. Voltando aos combustíveis, outra dica é escolher bem onde abastecer. Existem muitas bandeiras brancas por aí que acaba que a gente tendo prejuízo futuramente, né? Então eu procuro sempre abastecer num lugar que eu confio e permanecer ali mesmo. O combustível adulterado, além de prejudicar o motor, aumenta o consumo e polui mais. Com essas orientações, segundo o especialista, é possível aliviar o bolso, já que o preço dos combustíveis nas bombas acompanha o reajuste das refinarias. Em nota, a Petrobras disse que busca evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio, mas que está no limite operacional. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse hoje que o reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel comprovam que não há interferência do governo na nova política de preços da estatal e que não é necessário seguir o chamado PPI, o preço de paridade de importação, que associa o preço dos combustíveis ao valor do barril de petróleo, que é calculado em dólar. Jean Paul Prates participou de uma audiência na Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento do Senado para explicar a política de preços da Petrobras. Em maio, a estatal deixou de adotar a política de paridade de importação, que reajustava os valores praticados no Brasil de acordo com os preços de compra no exterior. Ele negou que haja prejuízos para a empresa e explicou que agora, em agosto, o preço se estabilizou em um patamar mais alto, por isso foi necessário fazer um reajuste.
Qual era o teste que se propunha? Alguns mais céticos diziam, não, mas a Petrobras, o Jean, o Lula não vai deixar. Enquanto o preço lá fora está baixando, está tudo muito bonito. Quero ver na hora que subir lá fora como é que eles vão se comportar, se vão fazer o ajuste. Fizemos. Portanto, a política passou no teste. Passou no teste. E vamos fazer quantos forem necessários. Agora, sem absolutamente ficar seguindo o PPI, que é a paridade de importação, e menos ainda as volatilidades ocasionais. O índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou a sessão de hoje em queda de 0,5%, operando pouco acima dos 115 mil pontos. É a 12ª queda consecutiva, um recorde histórico que superou a marca de fevereiro de 1984, quando houve desvalorização por 11 dias seguidos. O dólar ficou estável e fechou o dia cotado a R$ 4,99. Em todo o país, mais de 1 milhão de pessoas aguardam a análise de pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios. O tempo na fila de espera do INSS pode passar de 5 meses. O benefício mais demorado é o auxílio acidente. Marília contribuiu durante 1 ano para ter direito ao salário maternidade. A filha nasceu há 8 meses, mas até hoje ela não recebeu nem um centavo. Nas 2 vezes que solicitou o pagamento do benefício, a resposta demorou mais de 3 meses. Eu fiquei bastante chateada, porque é um direito meu, eu paguei por esse direito. Nesta agência do INSS em Belo Horizonte, os casos de atraso se multiplicam. Paulo pediu a aposentadoria por invalidez. Ele está há mais de 6 anos sem trabalhar, depois de sofrer um AVC, 7 infartos e trombose. Hoje passou por mais uma perícia médica. Se você não paga, os seus anos trabalhados, você não vai receber nada. E quando você precisa de estar amparado por eles, eles não dão esse suporte. Segundo o INSS, o tempo médio das análises administrativas pode passar de 5 meses. Os benefícios com maior período de espera são auxílio acidente, com 171 dias, pensão por morte em acidente de trabalho, 169, e auxílio reclusão, 166 dias. Segundo o portal da Transparência, cerca de 600 mil brasileiros estavam na fila da perícia médica em junho. E quase 1.200.000 aguardam análises de pedidos. Atualmente, o Brasil tem menos de 3 mil peritos em atividade, número insuficiente para dar conta da demanda, de acordo com o Ministério da Previdência. Todos os processos estão tendo aí uma demora relevante. E o telefone não para de tocar, cliente sempre cobrando. Para reduzir o tempo de espera para até 45 dias, como estabelece uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Previdência criou o Programa de Enfrentamento à Fila do INSS. O incentivo prevê o pagamento de bônus para servidores e peritos que fizerem análises e atendimentos extras. A adesão é voluntária. Alguns contribuintes preferem entrar na justiça. Na via judicial, nós temos um argumento que é pedir a liminar, para o juiz. Dependendo do caso, ele concede. Ricardo teria que retornar ao trabalho há 5 meses, mas sem condições de saúde, depende da perícia médica para renovar o afastamento. Se eu tivesse condições de trabalho, eu estaria trabalhando, mas vou para o trabalho, passo mal, volto e a gente não tem uma assistência que deveria ter pelo governo, a gente se sente negligenciado. E olha, pais e mães, atenção. A baixa cobertura vacinal entre crianças e adolescentes levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a promover a vacinação dentro das escolas. Os agentes de saúde pretendem verificar mais de 600 mil cadernetas dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Cheio de coragem e consciente da importância da vacinação, Vinícius encarou a agulha. Teve até foto para mostrar que está protegido. Senti dorzinha, senti. Mas não é uma dor que vai cair no nosso braço. Não vai. É uma picadinha de nada. Se a gente não vacinar, vai morrer muita gente. Bárbara também atualizou a caderneta de vacinação. Ela ainda viu vantagem em receber a vacina na escola. Não vou precisar faltar à escola para eu ir tomar vacina, entendeu? O programa Vacina na Escola vai percorrer mais de 1.500 unidades municipais de ensino do Rio de Janeiro. A iniciativa também está disponível para escolas particulares e estaduais. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. De acordo com um levantamento feito pelo Unicef no Brasil,
O número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, usada com indicador global de cobertura de imunização, caiu de 710 mil em 2021 para 430 mil em 2022. Já a procura pela vacina contra a paralisia infantil nunca esteve tão baixa. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022 a cobertura ficou em 72%. Muito abaixo da meta, que é de 95%. Os pais que quiserem podem acompanhar na vacinação, mas caso não consigam ir até a escola, devem enviar a autorização e a caderneta para que os agentes de saúde verifiquem se alguma vacina não está em dia. O aluno vai receber as doses que estiverem atrasadas de acordo com a idade e o tempo recomendado para aplicação. Seu Alcides, que é dono de uma floricultura, gostou da ideia. Vai aproveitar para atualizar a caderneta da filha Juliana. Essa vacina aqui mesmo, entendeu? Porque para levar no posto lá, para mim fica mais complicado. Eu tenho que fechar lá para levar ela, aí fica mais complicado um pouco. Todas as vacinas do calendário básico estarão disponíveis nas escolas. Entre elas, meningite, poliomielite, HPV, gripe e Covid-19. A gente tem muitas doenças que já fizeram muito mal para a nossa sociedade. A febre amarela, o sarampo, a catapora, a rubéola. Então a nossa expectativa é que a gente proteja as nossas crianças para que essas doenças não voltem a aparecer. Operação Escudo. O Ministério Público de São Paulo concluiu a análise das imagens das câmeras de segurança dos policiais envolvidos nas mortes em confrontos com criminosos. 10 das 16 mortes investigadas não foram registradas pelos aparelhos. Em 19 dias de operação, 442 pessoas foram presas. Foram apreendidos 22 adolescentes, 870 quilos de drogas e 61 armas. 18 pessoas morreram em confrontos com a polícia. O Ministério Público de São Paulo constatou que em 3 ocorrências, as imagens das câmeras corporais mostram os confrontos com os criminosos. Em 2 casos, as gravações não captaram o momento das supostas trocas de tiros. Em outros 10, as imagens não foram gravadas. Os militares envolvidos na morte de Felipe Vieira Nunes, que levou 7 tiros, estavam com as câmeras corporais. Mas o Ministério Público informou que, neste caso específico, elas estavam sem bateria, descumprindo a ordem da corporação de que o policial precisa checar se o equipamento está carregado. As 2 mortes mais recentes aconteceram na tarde de ontem em Guarujá. No mesmo dia em que o delegado da Polícia Federal, Tiago Selin da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça enquanto cumpria mandado de busca e apreensão. Ele foi socorrido e transferido na tarde de hoje para um hospital particular na capital paulista. A Operação Escudo foi deflagrada depois da morte do policial da Rota, Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Ele foi baleado no peito durante patrulhamento de rotina no dia 28 de julho. A Justiça tornou réus os 3 presos por suspeita de envolvimento no assassinato do PM. Desde o início dos trabalhos de campo, 2 policiais foram baleados por criminosos e seguem internados. 3 pessoas ficaram feridas durante um assalto a um carro forte em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na noite de ontem, no quilômetro 125 da rodovia dos Bandeirantes. A quadrilha abordou o veículo e, armada, conseguiu levar R$2 milhões, segundo a polícia. Durante o crime, 2 vigilantes e um caminhoneiro que passava pela rodovia ficaram feridos. Logo depois do assalto, os bandidos incendiaram o carro forte. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou em primeiro turno o projeto de lei que prevê isenção de IPTU para quem mora no centro de São Paulo. Os imóveis que serão beneficiados ficam próximos à Cracolândia. A previsão é de que o projeto de lei passe também por 3 audiências públicas antes de ir à votação. O benefício, se aprovado, será concedido aos proprietários de imóveis que estão próximos à região da Cracolândia. O prefeito Ricardo Nunes diz que não descarta que os vereadores possam alterar o projeto e aumentar o número de imóveis que terão direito à isenção de IPTU por 2 anos. Pelo texto, 947 proprietários em 6 ruas selecionadas terão o benefício. Uma ação conjunta da Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana causou confusão na região central de São Paulo, onde está o fluxo de usuários da Cracolândia no final da noite de ontem. Vídeos registrados por moradores mostram momentos de confusão.
A polícia usou bombas de efeito moral e armas com balas de borracha. Houve também correria entre os dependentes químicos e o grupo se dispersou por várias ruas da região central. Na mesma região, um morador de 54 anos morreu durante um assalto. A vítima foi atingida por uma faca e não resistiu. Segundo testemunhas, o crime foi praticado por um usuário de drogas que atacou o homem para roubar a mochila. A Justiça do Rio de Janeiro marcou só para o dia 24 de julho de 2025 o novo júri popular do caso da engenheira Patrícia Miero. A família está inconformada com a demora, já que o crime completou 15 anos e ainda não teve um desfecho. Patrícia desapareceu em junho de 2008, depois que teve o carro atingido por tiros de policiais. No primeiro julgamento, em 2019, 2 PMs foram condenados a 3 anos de prisão por fraude processual. Desta vez, eles vão responder por tentativa de homicídio. Outros 2 agentes serão julgados por fraude processual. O caso foi reaberto em 2020, depois do surgimento de uma testemunha que afirmou ter visto quando os policiais tiraram a engenheira do carro, ainda com vida. O advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Essa é a terceira troca na defesa do tenente-coronel. Vamos a Brasília, onde está a repórter Maria Ferreira, que traz todas as informações para a gente ao vivo. O advogado disse que o Mauro Cid só cumpria ordens, né, Maria? Ele disse de quem vinham essas ordens? Não disse, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. O advogado César Bittencourt ainda nem conversou com o cliente, mas adiantou que, como assessor, Cid apenas seguia ordens. Em entrevista à CNN, Bittencourt afirmou que Mauro Cid assessorava o então presidente Jair Bolsonaro em situações que, inclusive, extrapolavam a função oficial e que é preciso, então, descobrir a qual cadeia de comando Cid era submetido. Perguntado sobre a possibilidade de uma delação premiada, César Bittencourt disse que isso não está no radar. E apesar de não ser um entusiasta desse mecanismo, ele disse que, se for recomendável, guerra é guerra. Eu lembro que Cid está preso desde 3 de maio no Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília, suposto de envolvimento na fraude de cartões de vacina de familiares e também de Jair Bolsonaro. Cid também é investigado pela Polícia Federal pela venda ilegal de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. Agora precisamos saber se isso se trata de uma nova estratégia da defesa, porque esse advogado acabou de ser desconstituído, ou se, tal como os outros, ele será desautorizado e desconstituído, né? Ou se Mauro Cid, de fato, vai começar a descolar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, não é difícil adivinhar de quem partiu as ordens, né? Pois é, meio óbvio. O hacker Walter Delgatti reafirmou à Polícia Federal que recebeu dinheiro da deputada Carla Zambelli para invadir sistemas do Poder Judiciário. Ele prestou depoimento hoje em Brasília. Walter Delgatti foi preso em julho durante a operação que investiga a tentativa de invasão nos sistemas da Justiça. Ele está em Araraquara, São Paulo, e foi trazido para Brasília hoje pela manhã. O depoimento durou quase 5 horas. Segundo o advogado de Delgatti, o hacker apresentou novas provas de que recebeu dinheiro da deputada federal Carla Zambelli para tentar invadir qualquer sistema no Poder Judiciário. Ele faz prova de que ele recebeu valores de Carla Zambelli. Segundo o Walter, o valor total chega próximo a R$40 mil. Se não me falha a memória, foi próximo a R$14 mil em depósito bancário e o restante em espécie. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, enviou para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro das multas aplicadas por não usar máscara durante a pandemia. Ao vivo, o repórter David Diogo traz os detalhes para a gente. Que projeto de lei é esse? Conta para a gente, David.
Boa noite, Augusto, a banda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, o texto que prevê a anistia das multas foi enviado hoje aqui para a Alesp. Se aprovado pelos deputados, o projeto de lei voltará para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Segundo o portal de dívidas ativas de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve mais de R$1 milhão de multas ao Estado por desrespeitar o uso da máscara entre 2020 e 2021. Bolsonaro já teve a conta bloqueada por não pagar as multas ao governo. A decisão da Justiça foi tomada em junho deste ano. Uma das multas é de cerca de R$87 mil, referente a uma visita ao Vale do Ribeira, interior de São Paulo, em 2021, no auge da pandemia. Nessa visita, Bolsonaro e os filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, estavam sem máscara. Segundo o governo estadual, as multas aplicadas pelo não uso de máscara durante a pandemia superam R$72 milhões. Parte desse montante já foi paga ou está em curso para pagamento. O governo de São Paulo aplicou também mais de 10 mil multas em estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, além de multar 579 pessoas pelo não uso de máscara em 135 municípios de São Paulo. Amanda. David, resta esclarecer por que os cofres públicos abririam mão de todo esse dinheiro, se são R$72 milhões. Você tem duas classes de cidadãos, os que usaram máscara e agiram corretamente e os que não usaram e agora vão ser anistiados, não faz sentido. E dois, o ex-presidente Bolsonaro reuniu R$17 milhões em vaquinha pelo Pix, né? Já deve estar bem mais do que isso e vai pagar R$1 milhão de multa, isso se não for anistiado. Vamos em frente. O presidente Lula anunciou a retomada do programa de reforma agrária com prioridade para famílias lideradas por mulheres. O anúncio foi feito durante o encerramento da 7ª edição da Marcha das Margaridas, que começou ontem em Brasília. Cerca de 100 mil mulheres marcharam até o gramado do Congresso. O ato se repete a cada 4 anos desde 2003. O presidente Lula participou ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e de 17 ministros. O governo vai destinar R$300 milhões para o crédito de instalação, uma ajuda para beneficiários da reforma agrária. O dinheiro deve atender quase 6 mil famílias e será destinado a 8 assentamentos, criados a partir do plano emergencial da reforma agrária anunciado hoje. Mulheres terão prioridade nas seleções. Estamos aqui instituindo o decreto que cria o grupo de trabalho para construir o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. As mulheres jovens que queiram poderão permanecer no campo do Brasil. Ao todo, foram assinados 8 decretos. Segundo o presidente, o ato é uma resposta às prioridades definidas pelo movimento, que reúne trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, sem terra, extrativistas, mulheres LGBTQIA+, e moradoras de centros urbanos. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. A felicidade é ainda maior por poder assinar na frente de todas vocês esses atos que convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária, com atenção especial à família chefiada por mulheres. 40 mil famílias já assentadas vão receber títulos de regularização fundiária e outras 1.500 vão ter acesso a crédito para financiar a compra de imóveis. Além disso, o Bolsa Verde, programa de benefícios para famílias que moram em áreas de preservação ambiental, terá um aumento de R$300 para R$600. O Brasil já está melhor e vai melhorar ainda mais. A economia vai continuar crescendo e nós vamos dividir o resultado desse crescimento com o povo brasileiro. Só faz sentido um país crescer se a riqueza desse crescimento for distribuída. Essa edição marca os 40 anos do assassinato de Margarida Alves, que dá nome à marcha. Margarida, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, foi morta a mando de latifundiários da região.
E as mulheres voltando a Brasília depois de 4 anos, trazendo uma pauta e dizendo para o governo brasileiro que é necessário mudar a vida das mulheres a partir do seu local de moradia, a partir do seu local de vivência. As autoridades que integram o sistema elétrico brasileiro ainda tentam identificar as causas do apagão que deixou sem energia 25 estados e o Distrito Federal ontem. Durante todo o dia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com integrantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Empresa de Pesquisa Energética para buscar explicações sobre o apagão que afetou 29 milhões de brasileiros. Ontem, Silveira disse que uma análise preliminar mostrou que 2 eventos podem ter começado o problema. Um em local ainda não identificado e outro no Ceará, que forçou a interrupção de energia nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Hoje cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tentou explicar o que teria causado o apagão. Nós estamos determinados e cobrando urgência para o detalhamento das causas desse apagão. Não há razão para este apagão. Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios. Nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, 7 estados foram totalmente desligados: Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. No documento, o ONS ainda destaca que no Nordeste houve restrição de geração de energia eólica para evitar instabilidade e ainda bloqueio de geração solar fotovoltaica. O texto não apresenta os motivos da falha. Ontem, em entrevista, o ministro de Minas e Energia não descartou a possibilidade de sabotagem e anunciou que pediria uma investigação sobre o caso. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que já determinou que a Polícia Federal investigue o apagão. O Operador Nacional do Sistema prometeu divulgar um resultado da apuração técnica até esta quinta-feira. O ministro Alexandre Silveira também deve apresentar explicações ao Congresso. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara aprovou um convite para que ele participe de uma audiência sobre o apagão. E olha, agora à noite, segundo as autoridades, foi reforçada essa hipótese de sabotagem. Atenção para isso. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o apagão ocorreu primeiro por um problema que começou na linha da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, uma subsidiária da Eletrobras que fica em Quixadá, no Ceará. A falha, inicialmente, foi considerada pequena, mas provocou uma série de outras panes no sistema. Mas, segundo ele, não seria o suficiente para justificar o apagão nacional de ontem. Segundo o Operador Nacional do Sistema, houve um erro de programação e uma sequência de eventos que agora deverão ser detalhados. Para o ministro, mais do que nunca, será preciso aprofundar as investigações. Vamos ouvir. Que um evento em si, como eu disse ontem, não seria capaz de derrubar o sistema como um todo, como foi feito. Ou seja, foi uma série de eventos que vão ser agora detalhados pela ONS, que é a responsável pelo gerenciamento do Sistema Elétrico Nacional, por operar o sistema. Mais do que nunca, eu acho que é extremamente necessária a participação muito ativa da Polícia Federal nesse caso, já que a ONS não teve como apontar uma falha técnica que pudesse causar um evento com a dimensão que teve a paralisação da energia no país. Em Fortaleza, no Ceará, o dia seguinte ao apagão foi reservado para contabilizar os prejuízos. O trânsito da capital cearense sofreu os reflexos da falta de energia. Cerca de 20 semáforos amanheceram apagados nesta quarta-feira. Na rede hoteleira, os pequenos empreendimentos foram os mais prejudicados, já que a maioria não possui gerador. Os hóspedes que estavam dormindo começaram a acordar com calor, porque o ar-condicionado não funcionava, café da manhã tem as limitações, né? Não tem, na verdade, a geladeira funcionando. Então, começam a ficar um pouco agitados e ansiosos, porque a gente não tinha nenhuma notícia. Também ficou tudo mais ou menos que escuro, né? Em um feriado como foi o de ontem aqui em Fortaleza, a Praia do Futuro,
chega a receber em torno de 80 mil pessoas. Apesar de ser o local de maior movimentação, foi justamente o último a ter a energia restabelecida, que aconteceu somente após o meio-dia. Segundo a Associação Empresarial da Praia do Futuro, quem não conseguiu um gerador teve queda de até 70% nas vendas. A grande maioria sofreu com a falta de energia. No nosso caso, a gente teve uma perda de faturamento que a gente estima em torno de 20%, entendeu? Pelo menos isso. Prejuízo também com os equipamentos necessários em qualquer comércio. Agora, na semana, com a volta da energia, a gente está tendo os relatos aí de equipamentos queimados, câmaras frias, ar-condicionado, no break, sistemas, enfim. Fefon, me conta de Botafogo e Vasco, que apresentaram reforços importantes. Quem são? Verdade, ó, eles estão gastando din-din para apresentar reforços, né? Tanto o Vasco quanto o Botafogo. O Diego Costa chegou na equipe do Botafogo, jogador já conhecido aqui do futebol brasileiro, jogou no Atlético Mineiro, estava no Wolverhampton da Inglaterra, realmente foi apresentado e disse que veio para ganhar títulos. E o Vasco apresentou o francês Payet, que tem 36 anos, assina na sexta-feira, contrato até julho de 2025 e olha a recepção no aeroporto no Rio de Janeiro. Foi grande, mais de 5 mil torcedores, vamos ver. O Rio de Janeiro amanheceu com bandeiras, cânticos e sinalizadores para todo lado. Nem mesmo a madrugada fria impediu a festa dos mais de 5 mil torcedores vascaínos que aguardavam o desembarque do francês Dimitri Payet no aeroporto do Galeão. E quando ele chegou, a festa continuou. Payet, de 36 anos, estava há 7 temporadas no Olympique de Marseille da França. O jogador deixou o clube em julho deste ano após não renovar o contrato. No Botafogo, a quarta-feira também foi de apresentação. Após ser anunciado no último sábado, o atacante Diego Costa, de 34 anos, falou pela primeira vez com a camisa do líder do Brasileirão. No momento que eu tomei a decisão, acho que não foi difícil, né? Pela situação que o Botafogo vem vivendo no campeonato. Primeiro colocado, um grupo que realmente está bem fechado, é uma família, né? Como todo mundo vem falando, e esses 3 dias que eu estou aqui dá para perceber isso. Com passagens por Chelsea e Atlético de Madrid, Diego assinou contrato com o Glorioso até o fim deste ano. E o objetivo é só um. Campeão, né, pai? Fefon, nosso Zagallo está internado, né, no hospital no Rio de Janeiro. Você tem informação? É grave o estado de saúde? Como é que ele está? Graças a Deus não é grave, né? Ele se internou por causa de uma infecção hospitalar. O Zagallo, que completou 92 anos no último dia 9, mas ele passa muito bem. Está respirando sem ajuda de aparelhos, também está bem lúcido o Zagallo. Realmente ainda não há uma previsão de alta do hospital, mas o velho Lobo Zagallo, graças a Deus, passa bem. Ele que é tetracampeão mundial, né? Ganhou 2 vezes como jogador o campeonato mundial, uma como técnico e uma como coordenador técnico. Quero um. Ficamos por aqui, Augusto e Amanda. Boa noite para vocês. Boa, Fefon. Obrigada, viu? Até amanhã. Valeu. Obrigado. Pesquisa da Genial Quaest aponta que 60% dos brasileiros aprovam o trabalho do governo Lula. É o maior patamar desde o início do seu 3º mandato. Questionado sobre o trabalho que o presidente Lula vem realizando, 60% dos entrevistados disseram que aprovam, 35% que desaprovam e 5% não souberam ou não responderam. A pesquisa também questionou os entrevistados como eles avaliam o atual governo. 42% classificaram a nova gestão como positiva, 29% como regular e 24% como negativa. 5% não responderam ou não souberam responder. O levantamento avaliou a percepção dos brasileiros sobre 3 importantes programas do governo federal: o Plano Safra, o Desenrola Brasil e a reforma tributária. Entre os entrevistados na pesquisa, 79% disseram gostar do Plano Safra, 10% disseram não gostar e 12% não responderam ou não souberam responder. Em relação ao Desenrola Brasil, 70% gostaram do programa, 16% não gostaram e 15% não souberam responder ou não responderam. Já a reforma tributária foi aprovada por 37% dos entrevistados. 26% disseram que não gostaram da proposta e 36% não responderam ou não sabiam responder.
A pesquisa ouviu 2.029 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista Kennedy Alencar, direto de Brasília. Kennedy, boa noite para você. Como você avalia essa alta na aprovação do presidente Lula? Olá, Augusto. Boa noite para você, para Amanda Klein, para quem está nos assistindo. Augusto, eu conversei com alguns auxiliares do presidente e eles têm uma interpretação da pesquisa que é muito parecida com a do próprio Felipe Nunes, que é um dos diretores lá da Quest, lá, que conduz a pesquisa. O primeiro elemento é a economia, né? A percepção dos mais pobres de que ficou mais barato comer. A inflação de alimentos caiu, a inflação de um modo geral caiu e os mais pobres percebem isso na hora, ou seja, tem um aumento no poder aquisitivo, permite ele se alimentar melhor. Isso é um aspecto importante. Um outro aspecto, o mau momento do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele perdeu aquele poder que ele tinha, ou ele se enfraqueceu muito naquele poder que ele tinha nas redes sociais, de ditar o debate público, a narrativa bolsonarista. Por quê? Porque os fatos estão mostrando inúmeros crimes cometidos na administração dele. O caso das joias, por exemplo, está desmoralizado pela investigação da Polícia Federal. Então, esse enfraquecimento do Bolsonaro tira argumento dele para disputar a narrativa com o governo. A gente viu na pesquisa, como foi dado há pouco, a importância que a população deu para o Desenrola, que é um programa para você se livrar de dívidas, e para o Plano Safra, que é para financiar a agricultura, a produção de alimentos. E tem também um aspecto, o governo está conseguindo ter sucesso na condução da agenda econômica no Congresso Nacional. Há ruídos, há problemas, há dificuldade, tem uma reforma ministerial aí atrapalhando essa boa relação entre Congresso e Executivo. Tem, mas na prática o governo tem conseguido implementar a agenda dele. Então, essa união de um bom momento econômico, com a questão, sobretudo na questão dos alimentos, o mau momento do Bolsonaro e o controle da agenda congressual na avaliação do governo contribuem para essa tendência aí que a gente acompanhou nos últimos meses, né? De fevereiro para março teve uma queda, mas vem em pesquisa o que importa é a tendência. Essa tendência de alta da aprovação, tanto do desempenho pessoal do presidente como do governo. E, geralmente, a aprovação pessoal do presidente é maior que a dos governos. Então, é a boa notícia para o Lula. Nesse caminho, ele vai se dar bem e é um termômetro importante que dá mais força política, inclusive, para ele negociar com o Congresso e fazer a disputa na agenda pública, nos debates com a oposição. Ô Kennedy, para a gente se aprofundar um pouco nesse mau momento do Bolsonaro que você falou, hoje houve uma entrevista, ou várias entrevistas, do novo advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt. Ele resolveu abrir o bico, disse que nem conheceu pessoalmente o cliente, mas já está falando por ele e disse que ele não agiu sozinho, agiu a mando de alguém, que é meio que óbvio, né? Porque um ajudante de ordens, ele não age por obra do Divino Espírito Santo, ele age, obviamente, por mando de alguém. Quem será esse alguém, Kennedy? Estou aqui pensando, matutando o dia todo. Quem será, Amanda? Eu não estou conseguindo descobrir. Ele era ajudante de ordens do presidente da República, enfim, do Jair Bolsonaro na época. Falando desse mau momento, o advogado César Bittencourt, como você lembrou, é o terceiro advogado que o Mauro Cid tem agora. E ele ainda não encontrou o Mauro Cid. A gente tem que ver, Amanda, se o Mauro Cid vai abraçar a tese defendida pelo César Bittencourt, que é basicamente dizer o seguinte: ele cumpria ordens. Né? Ele é um militar, ele agiu a mando de alguém. Esse alguém era o presidente Jair Bolsonaro. Então, o que o advogado está dizendo é o seguinte: olha, a responsabilidade do Mauro Cid, ela tem que ser limitada, porque quem era o interessado, quem mandava ele fazer venda de joia nos Estados Unidos, tudo que a Polícia Federal descobriu, era o chefe dele, era o comandante das Forças Armadas, o comandante supremo, como o Bolsonaro gostava de falar, era o presidente da República. Mas a Polícia Federal está com o celular do pai do Mauro Cid. A Polícia Federal apurou que a Gabriela Cid, mulher do Mauro Cid, teve conversas no celular estimulando negacionismo em relação à vacina. É o puro suco do bolsonarismo, do negacionismo, de uma visão atrasada, porque as vacinas fazem bem. A pressão sobre 2 familiares diretos do Mauro Cid contribuem para ele jogar o Bolsonaro ao mar. Até hoje ele veio matando no peito. O advogado entrou e disse: opa, a responsabilidade do Mauro Cid termina aqui e começa quando alguém superior a ele deu a ordem. A gente viu que em Nuremberg, Amanda,
os nazistas tentaram emplacar essa tese, dizendo que estavam cumprindo ordens. Mas isso caiu por terra, porque havia uma identificação com o chefe. Vamos ver se o Mauro Cid vai conseguir, mas o mau momento do Bolsonaro se explica porque o fogo amigo, digamos assim, essas revelações têm destruído a narrativa que ele dava sobre o caso das joias. Ele está desmoralizado nesse caso e em outros mais que a Polícia Federal e o Supremo estão apurando. Perfeito, obrigado, Kennedy. Uma boa noite para você. O BNDES tem previsão de financiar 270 bilhões de reais para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal até 2026. Para esse segundo semestre, os investimentos previstos, tanto para o programa quanto para outros setores, são de 120 bilhões de reais. Hoje eu recebi aqui o governador Tarcísio, de São Paulo, numa audiência onde ele traz os principais projetos, especialmente os projetos alinhados ao PAC. Tem uma linha de trem Campinas-São Paulo, tem o metrô. Então, nós temos uma expectativa muito otimista para o segundo semestre em relação ao BNDES. Se nós fizermos uma projeção estatística com os dados de hoje, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de 109 bilhões de reais. Mas os dados de agosto que estão em andamento e estão mais fortes do que julho, nós podemos fechar esse mês com uma perspectiva aí de em torno de 120 bilhões de reais. E agora uma última notícia. No Rio Grande do Sul, pesquisadores descobriram o fóssil de um réptil que viveu há cerca de 230 milhões de anos, época em que os dinossauros habitavam a Terra. Cerca de 50 fragmentos do crânio, do bico e do fêmur do animal foram encontrados no ano passado, mas a descoberta só foi publicada hoje na revista Nature. De acordo com os cientistas, o réptil tinha cerca de 1 metro de comprimento, garras afiadas e um bico semelhante ao de aves de rapina, como as águias. Tudo muito fascinante, né? O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Boa noite, obrigado pela sua companhia. Até amanhã.